Quem tem Neymar tem meio caminho andado para a vitória. O Santos bate o Vasco e ainda por cima o Neymar ele assegura uma paz para o Vojvoda, ele salva a pele do Vojvoda e é sobre isso, essa grande vitória do Santos na Vila Belmiro que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilhe, dê essa força para o canal para a gente continuar crescendo, para a gente poder chegar a 150 inscritos e continuar levando o Santos adiante. Essa partida entre Santos e Vasco na Vila Belmiro, ela parecia mais um barril de pólvora. O Santos vinha muito pressionado para esse jogo, principalmente por conta da eliminação no Campeonato Paulista frente ao Novo Horizontino. O time do Santos estava muito pressionado, o Vojvoda estava muito pressionado, afinal de contas o Santos nessa partida precisaria vencer e convencer para ele ter um pouco de paz à frente do time do Santos, mas acima de tudo os principais pressionados eram o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos. A torcida organizada do Santos, que já tinha declarado guerra ao Marcelo Teixeira, de fato foi a guerra. Durante essa semana eles estenderam várias faixas contra o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos, não só em Santos, mas também no Guarujá, na Praia Grande também, colocaram faixas até na frente da faculdade do Marcelo Teixeira. Então tudo isso corroborou para deixar o clima na Vila Belmiro antes e durante essa partida contra o Vasco um clima muito tenso. Vojvoda mandou a campo um time completamente diferente daquilo que nós vimos nas últimas partidas, principalmente na última partida contra o Novo Horizontino. Ele promoveu várias mudanças no time que começou o jogo contra o Vasco. E fica aqui um asterisco de uma observação que eu tenho a fazer, de que quando o Vojvoda ele se sente um pouco mais pressionado à frente do Santos, ele manda a campo um time mais populista, para agradar a torcida. Foi assim contra o Atlético Paranaense, colocando o Miguelito e o Gabriel Bom Tempo para jogo, juntos na equipe titular. Foi assim também contra o Velo Clube. E foi assim contra o Vasco. Então fica aqui a minha percepção de que quando o Vojvoda ele se sente um pouco mais pressionado, ele manda a campo uma equipe que vá satisfazer os torcedores, e quando ele não está tão pressionado, ele manda a campo aquilo que ele acha que tem que ser feito. Então, contra o Novo Horizontino, ele fez várias mudanças, sacou o Gabriel Bom Tempo, que foi uma mudança que não rendeu tanto, que deixou os torcedores do Santos muito desagradados. Enfim, em vários outros jogos, ele muda, faz mudanças que ninguém entende, então fica aqui esse asterisco para essa percepção que eu tive. E, de fato, essa equipe que o Vojvoda mandou a campo contra o Vasco é uma equipe muito diferente daquilo que nós vimos nos últimos jogos. O Vojvoda promoveu várias mudanças, tirou o Gabriel, colocou o Tassiano, trouxe o Gabriel Bom Tempo de volta para o time titular, colocou o Miguelito como titular, sacou o Escobar e colocou o Lira, e qualquer um no lugar do Escobar já é alguma coisa, e com isso o Santos não ficou tão penso nesse jogo contra o Vasco. Só que todas essas mudanças que o Vojvoda promoveu e que a torcida gostou, elas tinham tudo para fazer com que o Santos fosse um time mais ofensivo. Porém, o Santos iria perder em pegada e em intensidade. O Santos não teria tanta marcação assim. Essa escalação que o Vojvoda mandou a campo, ela tinha tudo para ser uma espada de dois gumes, e de fato ela foi. E quando o jogo começou, logo nós notamos isso. Parecia que o Vasco estava jogando em casa e que o Vasco precisava do resultado. O Vasco teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, principalmente nos minutos iniciais, até por conta dessa falta de pegada do time do Santos, um time sem tanta marcação, sem tanto poder ofensivo. O Vasco se aproveitou disso. O Vasco teve mais volume, o Vasco povoou mais o campo de ataque do time do Santos, o Vasco teve mais posse de bola, claro. O Vasco ainda tem resquícios do trabalho do Diniz, então os primeiros minutos do jogo foram extremamente difíceis para o time do Santos. O time do Santos demorou a se encontrar, o time do Santos demorou a entender a partida, e com isso o Vasco foi bem superior. Durante todo o primeiro tempo o Santos não teve tanto a bola, o Santos não trocava tantos passes, e me desagradou bastante essa postura do Santos, porque o Vojvoda ele mandou a campo um time que tinha jogadores com essas características de retenção de bola, de troca de passes, jogadores que poderiam pensar um pouco mais o jogo, poderiam reter um pouco mais a bola, fazer com que o Santos respirasse mais, e o Santos não teve isso. Outra coisa que me desagradou demais, novamente, o Santos ele teve muitas dificuldades para fazer a sua saída de bola, o Santos teve muitas dificuldades para trocar passes na saída de bola, o Santos errou muitos passes, o William Arão e o Gabriel Bom Tempo no primeiro tempo tiveram muitas dificuldades para fazer essa saída de bola, uma saída de bola qualificada, e isso é algo que o Vojvoda ele não abre mão, uma saída de bola qualificada do time do Santos, e novamente não teve. Parecia até aquele jogo contra o Novo Horizontino que o Santos teve dificuldades para sair de trás, para
começar construindo desde o goleiro, dos zagueiros, dos laterais. Então o Santos novamente teve dificuldade para sair jogando e teve dificuldade nessa troca de passe. E o Santos precisava da posse de bola, o Santos precisava reter a bola nos seus pés, até como uma forma de se defender. Já que esse time não tem tanta pegada, já que esse time não tem tanto poderio na parte defensiva, ficasse com a bola no pé, não rifasse, não desse tantos chutões, para conseguir se defender melhor, para não deixar que o Vasco tivesse tanto volume no campo de defesa do Santos. E a tônica do primeiro tempo do Santos foi essa, um Santos que não conseguia trabalhar a bola, um Santos que errava muitos passes, um Santos que não conseguia ter uma saída de bola qualificada desde lá de trás, fazer ela passar pela zaga, passar pelo meio campo, pro meio campo, conduzir até o ataque e entregar essa bola com qualidade para os atacantes do Santos. O Santos apostando em muitos chutões, em muitas bolas esticadas. Algo que me desagrada demais também no time do Santos é o fato de que os volantes do Santos nessa partida, William Arão e Gabriel Bontempo, ou quaisquer que sejam eles, a demora com que os volantes do Santos se apresentam para fazer essa saída de jogo. Eles demoram demais para aparecerem, para darem opções para os portadores da bola, principalmente para os laterais e para os zagueiros. Com isso, o Santos ele tem dificuldades. Então é sempre apostando em chutões, sempre apostando em bolas esticadas, para os pontas correrem, para o centroavante tentar uma casquinha, para o meio campo tentar dominar ela de costas para marcação, que é muito difícil. Então essa demora com que os volantes do Santos eles têm de se apresentar, de darem opção para o passe, me desagrada demais. O Santos estava mal na partida, o Vasco tinha mais volume, o Vasco chegava com mais perigo ao gol do Santos, até que entra em cena o Gabriel Bontempo. Jogadaça do menino da Vila, que tabelou com o Neymar, fez aquele arrasto, saiu do campo de defesa para o campo de ataque, entregou a bola para o Moisés que não fez uma grande partida contra o Vasco, mas vem a cada jogo se demonstrando um jogador mais útil a esse time do Vojvoda. A tendência é que o Vojvoda comece a usar mais o Moisés no time titular do Santos. O Moisés encontra o Neymar fazendo facão e o Neymar dá aquela chapada, deitando o corpo, deslizando os pés na grama, como ele fazia naqueles velhos tempos de Vila Belmiro. E o detalhe desse gol do Santos é o fato de que o Gabriel Bontempo ele fez algo que o Santos vem procurando nos volantes dentro do mercado para fazer contratações. Vira e mexe a gente recebe informações de que o Santos está procurando um volante de arrasto, um volante que pegue a bola no campo de defesa e carregue até o campo de ataque, né? O Santos procurou até o Hércules do Fluminense dias atrás, que faz muito bem isso, que o Vojvoda já conhece, mas a solução para os problemas do Santos, principalmente nessa parte, elas estão em casa. Porém, o Gabriel Bontempo, ele precisa evoluir em algumas partes e ao que parece ele vem evoluindo. Há uns dias atrás o Vojvoda criticou não, ele deu um toque ao Gabriel Bontempo em uma entrevista coletiva dizendo que o Gabriel Bontempo precisava melhorar algumas coisas. A torcida do Santos não entendeu isso muito bem, ficou se perguntando onde que o Bontempo tem que melhorar. E o Vojvoda sabe muito bem aonde o Bontempo precisa evoluir para continuar sendo titular do time do Santos, para continuar ajudando o time do Santos. E é exatamente isso que o Gabriel Bontempo precisa fazer. Tanto é que depois do primeiro gol do Santos, o relato à beira do campo é de que o Gabriel Bontempo corre até o Vojvoda e o Vojvoda fala para ele: é isso que eu peço para você, é isso que eu quero que você faça. E o Bontempo vem fazendo isso. O Bontempo vem tendo mais intensidade nos jogos que ele entra como titular, principalmente nessa partida contra o Vasco. Na partida contra o Novo Horizontino, ele fez algo que já era pedido para ele. Se apresenta no campo de ataque, pisa na área para você ser aquele meia que surpreende o time adversário, aquele meia que chega de trás, que ocupa os espaços dados pela equipe adversária. Fez isso contra o Novo Horizontino. Hoje fez isso contra o Vasco também em vários momentos. Nesse lance do gol ele faz esse arrasto, ele tabela, sai para receber de volta, se apresenta para o jogo. Então esse é um detalhe muito importante desse primeiro gol do Santos. Claro, o primeiro gol do Santos foi marcado pelo Neymar, primeiro gol do Neymar nesse ano de 2026. Um detalhe importante também, mas o detalhe mais importante é essa participação do Gabriel Bontempo, e é isso que ele precisa fazer para continuar sendo titular do Santos e para continuar evoluindo. O Santos fez o gol, mas o Vasco continuou tendo mais volume, o Vasco continuou povoando mais o campo de defesa do Santos, o Vasco continuou tendo mais a posse de bola. Mesmo depois do gol, o Santos demorou a se encontrar, ou melhor, nem se encontrou no primeiro tempo, coletivamente falando. O Vasco era melhor que o Santos teve um primeiro tempo caótico, defensivamente falando, principalmente pelo seu lado direito, com o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius é aquela coisa, é aquele lateral desequilibrado.
vai muito bem no ataque, apoia muito bem, mas defensivamente falando, o Igor Vinícius ele vai mal. Não à toa que toda vez que o Vojvoda escala o Igor Vinícius, ele também escala um ponta que, obviamente, vai ajudar na parte ofensiva, mas também vai ser aquele auxiliar de lateral, que geralmente é o Barreal. O Barreal não começou jogando esse jogo. Por aquele lado, o Vojvoda colocou o Miguelito. O Miguelito não tem características de marcação, como eu disse no início do vídeo. Esse time que o Vojvoda mandou a campo não tem características de pegada, de pressão, de marcação. Com isso, o Santos sofreu bastante e foi pelo lado direito da defesa do Santos, depois de um erro do Miguelito, que foi muito mal na partida, que o Vasco chegou ao gol de empate. Andrés Gomes, que fez o que quis durante todo o primeiro tempo, e a defesa do Santos fez com que o Andrés Gomes parecesse o Ribéry, o Robin, no seu auge. Andrés Gomes bagunçou o lado direito da defesa do Santos, cruzou, o jogador do Vasco chegou de trás, fez o gol de empate, e esse empate do Vasco, ele trouxe justiça ao que foi o primeiro tempo, porque o Santos sai na frente, mas o Vasco foi melhor que o Santos durante todo o primeiro tempo. A escalação do Vojvoda foi boa, agradou boa parte da torcida, mas a expectativa era de que fosse sofrer e sofreu. E aqui eu trago uma reflexão para você santista e que serve para mim também. Quando o Vojvoda ele chega no Santos, a expectativa é de que nós teríamos um Santos ofensivo novamente, com aquelas características de Santos, tendo posse de bola, jogando para frente, um futebol bonito, futebol ofensivo, pressionando o adversário no seu campo de defesa. Mas até que ponto o Vojvoda ele iria atingir essa expectativa do torcedor santista? Até que ponto de fato o Vojvoda faria isso que nós pensamos? Porque durante todo o jogo, não só no primeiro tempo, o Santos foi um time de transição. Ficou claro isso. Então até que ponto o Vojvoda ele não quer um time competitivo, um time que marque forte o seu adversário, mas que saia jogando em transição, que saia jogando em velocidade, nas bolas esticadas, nos chutões para os dois pontas, para os atacantes. O Vojvoda fazia o Fortaleza jogar dessa maneira em vários jogos. Eu falo isso de cadeira porque eu acompanhava o time do Fortaleza sempre que eu podia, então o Fortaleza era um time de transições muito rápidas. Então até que ponto o Vojvoda não vai fazer o Santos jogar nas transições, de um jeito que o santista não está acostumado? Então fica aqui essa reflexão para você, santista, de que possa ser que o Vojvoda ele não vá atender essa nossa expectativa de um Santos mais ofensivo, com tanta bola no pé, com tanta posse, enfim. Vem o segundo tempo e o Vojvoda faz uma mexida extremamente inteligente. Ele saca o Miguelito, que não foi bem no primeiro tempo, e traz o Barreal para o jogo. Óbvio, para o Barreal ser uma opção ofensiva, mas principalmente para o Barreal ser o auxiliar do Igor Vinícius pelo lado direito. A gente sabe que o Barreal tem muita disposição tanto para atacar quanto para defender, já é uma dobradinha que a gente já conhece. O Vojvoda aposta bastante nesse lado direito do Santos com o Igor Vinícius e com o Barreal, então os dois se ajudam bastante, os dois conversam bastante pelo lado direito, não apenas na parte defensiva, mas também na parte ofensiva. E a partir do momento que o Vojvoda ele faz essa mudança, o Vasco volta para o segundo tempo sem todo aquele ímpeto que teve no primeiro tempo. Claro, ainda com posse de bola, ainda com mais volume que o time do Santos, mas sem criar tantas chances, porque o Vasco no primeiro tempo criou mais pelo lado direito com o Andrés Gomes. Então, tendo o Barreal pelo lado direito, o Vasco encontrou mais dificuldades para atacar o Santos. O Santos no segundo tempo continuou com aquela dificuldade de reter a posse de bola, de segurar a posse nos pés, girar o jogo de um lado para o outro, cansar o time do Vasco, de fazer um jogo mais coletivo, mais associativo, jogadas mais refinadas, apostando sempre no chutão, nas bolas longas, nas bolas esticadas, que não me agrada de forma alguma. Então o Santos acionou diversas vezes o Moisés por um lado, o Barreal por outro. Nas bolas longas, o Neymar também para segurar de costas para marcação, para o Tassiano tentar dar uma casquinha. Enfim, esse jogo de bolas longas não me agrada de forma alguma. Mas teve algo que o Santos fez nesse jogo, principalmente no segundo tempo, que deu certo e me agradou bastante. E é algo que o Santos já não faz há muito tempo. É algo que não dá certo nesse time do Santos há muito tempo, que é a pressão na saída de bola do time adversário. O Vasco não conseguia sair de trás, tinha muitas dificuldades, já não tinha mais tanta posse de bola, já não tinha mais tanto volume de jogo no campo de defesa do Santos. O Santos não conseguia sair de trás, muitos chutões, enfim. Ficou aquele jogo lá e cá, aquele bumba meu boi, e passou a ser o jogo do time que errasse menos. E o Vasco errou na frente de quem não podia errar.
O Neymar ele não estava bem no jogo, o Neymar ele não fazia uma grande partida. De fato, tinha feito o primeiro gol, mas era uma partida abaixo do Neymar. Só que você não erra do jeito que o Vasco errou na frente de um jogador como o Neymar, porque ele é gênio. Mais uma vez, em uma bola esticada, acho que foi a única bola esticada do Santos que deu certo no jogo inteiro. Um lançamento do lado direito da defesa do Santos, que ia chegar até o Neymar, só que a zaga do Santos bate cabeça. E o detalhe desse gol é que o Neymar, ele tava correndo para a bola, só que ele dá um passo atrás. E a impressão que deu é de que o Neymar sabia que a zaga do Santos ia errar. Então ele dá um passo atrás, espera a zaga do Vasco errar. Quando a zaga do Vasco erra, ele sai na frente. E quando ele sai na frente, mesmo não estando no auge, é difícil pegar. Ele sai cara a cara com o Léo Jardim e dá um toque por cobertura, assim, um golaço do Neymar, um golaço. Lembrando aquele Neymar dos velhos tempos que deitava e rolava na Vila Belmiro. Esses dois gols do Neymar no jogo contra o Vasco, eles me fazem pensar o seguinte. Óbvio que todos nós já sabemos que o Neymar já não é mais aquele jogador de antigamente, aquele jogador de explosão, aquele jogador do drible. Mas me faz pensar que o Neymar ele se tornou o homem da finalização, não o centroavante. O Neymar não é centroavante, mas o homem da finalização. E o Neymar ele já deu várias amostras desde que ele voltou que de fato ele é esse cara da finalização, do último toque na bola. Foi assim no jogo contra o Mirassol no passado na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi assim contra o Vasco. Então o Neymar ele precisa começar a entender isso, de que ele já não é mais aquele jogador. E quem sou eu para falar o que o Neymar tem ou não que entender? Mas se o Neymar ele começar a entender que ele é o jogador do último toque, que ele é o jogador da finalização, que ele não precisa ficar voltando lá atrás para buscar tanto jogo, que ele não precisa ficar indo até o meio-campo para armar o time do Santos. Se ele esperar a bola chegar nele, as coisas vão ficar muito mais fáceis para o Neymar, para o Santos e até para um projeto do Neymar voltar à seleção. Porque o Neymar ele ainda é diferente, o Neymar ele ainda é um gênio. E esse segundo gol contra o Vasco provou isso, demonstrou isso. Então se o Neymar ele começar a entender que ele é o homem do finesse shot, do último toque na bola, com certeza ele vai ganhar demais com isso. Depois do segundo gol do Santos, a partida deu uma tranquilizada, de fato o Vasco sentiu o golpe. Mesmo ganhando a partida, o Santos não conseguia ter aquela tranquilidade para trocar passes, para girar o jogo de um lado para o outro. Dessa vez, essa troca de passes, depois do segundo gol, se fazia mais importante ainda, porque o Santos vencia a partida. O Santos podia trabalhar a bola de um lado para o outro, podia cansar o time do Vasco, podia encontrar mais espaços no meio-campo, na intermediária e na defesa do Vasco. Não fez. O Vojvoda passou a fazer algumas mudanças e aqui eu destaco a jornada do Vojvoda. O Vojvoda foi extremamente inteligente em todas as mudanças que ele fez, tá? Ele saca o Moisés, que não fez uma grande partida, mas deu uma assistência. Coloca o Rony para ser esse auxiliar do Lira pelo lado esquerdo. Ele saca um bom tempo, saca o William Arão, que já estavam cansados, o campo pesado, muito molhado, enfim. Esses dois jogadores estavam desgastados. Coloca o Schmidt e o Zé Rafael e aí claramente o Santos passa a se defender com 8 jogadores lá atrás, 9 jogadores lá atrás, só o Neymar na referência. Então passou a ser um jogo de ataque contra a defesa. A partida foi caminhando para o final, o Santos já tinha morrido fisicamente, esse é outro detalhe que eu quero chamar a atenção, não só nesse jogo contra o Vasco, mas em outras partidas também. O Santos ele tem dificuldades físicas no segundo tempo, claro. Tudo isso envolve um contexto muito grande, o Santos não teve pré-temporada, o Santos não tem tanto tempo para se preparar, tanto tecnicamente quanto fisicamente, mas o Santos ele morre no segundo tempo. Até por isso o Santos tem tomado gols bobos nos finais da partida. Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi contra o Novo Horizontino. Mas mesmo assim o Santos conseguiu segurar o placar, venceu por 2-1, uma vitória importante para o Santos conseguir respirar, para dar um pouco de paz para o time do Santos e até mesmo para o Vojvoda, que eu volto a repetir. O Vojvoda foi muito bem na sua jornada, fez escolhas muito boas. Na minha visão, mandou o time correto a campo, mesmo o Santos tendo dificuldades na parte defensiva, mas ele manda a campo o time correto. Porém, o Santos não jogou bem. O Santos teve dificuldades novamente na saída de bola, teve dificuldade na troca de passes. Esse jogo de bolas esticadas, de bolas longas para os pontas e para os atacantes, me desagrada, mas quem sabe essa seja a minha expectativa em algo que eu coloquei e que o Vojvoda não vai fazer. Mas o fato é que o Santos vence a primeira no Campeonato Brasileiro, vai ter tranquilidade para trabalhar até o próximo jogo contra o Mirassol, que se eu não me engano é no dia 10 de março. Então o Vojvoda ele vai ter tempo para trabalhar essa equipe do Santos e o Santos
vai ter um pouco de paz para trabalhar. Mas fato é que o Santos vence a primeira, 2 gols do Neymar, enfim. É isso. E para você que ficou até aqui, para você que curte o nosso trabalho, para você que curtiu o nosso vídeo, a nossa análise pós-jogo de Santos 2 Vasco 1, eu passo novamente para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente no vídeo, curta o vídeo, dê essa força pro canal continuar crescendo e para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!